é o seguinte, havia um melhor clima entre os jogadores do Dorival do que há entre os jogadores do Sampaoli. Tanto eles não escolhem o técnico, que todos que eles gostavam saíram. O Renato era paizão, foi embora, irmão. O Rogério, eles gostavam, foi embora. Entendeu? E o Sampaoli, eles não gostam e pode continuar. Isso aí não é problema nenhum. Então, assim, tem algumas coisas que a gente coloca na cabeça também. Ah, os caras escolhem o técnico. Pô, não sei até que ponto. Pode ser que eles tenham uma voz um pouco mais ativa. Pode ser. Até do que eu gostaria. Até do que eu acho que seria um tom profissional para um clube de futebol. Acho que pode acontecer. É mais culpa da diretoria que não coloca a ordem nisso aí do que dos próprios jogadores. Eu falei uma vez em live. Não existe vácuo no poder. Se você não ocupar o poder de direito, que é seu, alguém vai ocupar, irmão. Isso é na sua casa, isso é no seu trabalho, isso é em qualquer lugar. Se você não ocupa o seu lugar de direito, alguém vai ocupar. E eu acho que existe um vácuo de poder no Flamengo que foi ocupado pelos jogadores. Por alguns desses jogadores, né? Não são todos. Mas pode até passar um pouco do tom profissional que eu gostaria de ter no clube. Pode ser. Pode ser. Não seria novidade para mim, não. Adoravam o Dorival. O Dorival não continuou, irmão. Então, assim, os caras podem até ter ali uma certa opinião, né, com relação a isso aí, mas eu acho que a decisão final não é deles, não. E aí o Luiz Pedro pergunta aqui, ó, Marcão, pelo simples fato de vencer, né, o Sampaoli continuaria pelo simples fato de vencer a Copa do Brasil ou pelo fato de ser estrangeiro? É uma outra diferença entre Dorival e Sampaoli. Pode ser também. Pode ser. Assim, às vezes a gente tenta achar também umas respostas que, sei lá, a gente não tá dentro do clube. Eu nunca conversei com o Landim para falar assim, porra, tu é apaixonado por treinador estrangeiro? Eu gosto muito. E por que eu vou te explicar por que eu prefiro até os estrangeiros. Porque eu não vejo nenhum técnico brasileiro capaz taticamente. Não vejo, cara. Não vejo. Ah, Marcão, mas o Tite foi para 2 Copas do Mundo e levou 2 nó, irmão. De times inferiores ao Brasil. O que a Croácia fez com o Brasil na Copa do Mundo é um esculacho. O que a Bélgica fez com o Brasil na outra Copa da Rússia é um esculacho, irmão. O Brasil engatinha na questão tática do futebol. Engatinha. E aí você tem um clube bilionário com jogadores tecnicamente capazes e aí você bota na mão de um cara que não sabe dirigir isso aí. Ah, Marcão, mas aí a gente tem errado pra caramba. A gente tem errado muito. Isso, com certeza, é falha de quem escolhe. Pode ser um processo de amadurecimento, né? Pode ser que a gente, nessas escolhas, esteja amadurecendo, e aí eu não posso te dar essa resposta se a gente está amadurecendo ou não. Porque eu não estou dentro do processo, eu não sei. Eu não sei o que levou o Flamengo a contratar o Domi. Eu não sei o que levou o Flamengo a contratar o Paulo Souza. O que levou o Flamengo a contratar o Vitor Pereira. Eu não tenho essa informação. Acho que algumas escolhas, quase todas as escolhas de estrangeiros foram mal feitas. Por exemplo, esse elenco se dá muito melhor com um jogo funcional do que um jogo posicional. Sei lá, dos estrangeiros, todos jogavam posicional, pô. O Domi era posicional, o Paulo Souza era posicional, o Vitor Pereira era posicional, o São Paulo faz um jogo posicional também. E aí? É problema na nossa escolha, né? Será que tem alguém capaz de analisar o trabalho de um técnico e falar esse técnico encaixa com as características do nosso elenco? Não é se o elenco vai gostar do cara, não, cara. Vamos parar de ser infantil um pouco também. Mas será que as características desse técnico, o futebol que esse técnico propõe, encaixa com as características que a gente tem no elenco? Uma coisa simples. O Flamengo chegou, o Jorge Jesus chegou, o Flamengo tinha o Berril. O Berril não jogou, irmão. Por quê? Porque o jogo do Jorge Jesus é um jogo que não utiliza
um cara de velocidade na ponta para correr em cima da linha igual maluco. O time do Flamengo tinha a bola, sempre no terço final de campo, o Berril não tinha espaço. O Berril jogou pouquíssimo com o Mister. Sabe? Então, assim, será que tem alguém que consegue analisar isso? E aí a gente vai falar do diretor esportivo. Ah, quem seria esse diretor esportivo aqui no Brasil? Não tem também, irmão. Então, assim, o Brasil engatinha ainda em muitas questões táticas para o futebol. Por isso que eu, hoje, prefiro que tenha um estrangeiro no comando. E aí é o seguinte, eu adoraria que a gente tivesse um diretor técnico, um diretor esportivo, que eles chamam, né? Adoraria. Saiu a notícia agora, não sei se você chegou a ver, Rafa, da equipe de scout do Botafogo, de como eles fazem, saiu no Globo Esporte. Dá vergonha de ler, cara. Dá vergonha de ler, de você falar assim, porra, o Botafogo, vindo da segunda divisão, fez um trabalho assim, e o Flamengo bilionário não passa perto. Os caras compraram 22 atletas, cara, para esse campeonato. O time é líder, com sei lá quantos pontos de diferença. Tá entendendo? Assim, dá vergonha de você ver, você lê a reportagem, você fala assim, cara, não é possível que o Flamengo não consiga fazer isso. E o Flamengo não consegue. Porque o Flamengo está, em nível profissional, muito abaixo de muitos outros times da Europa. No Brasil, a gente ainda consegue. Por quê? Porque aqui é aquele negócio. Terra de cego, quem tem um olho é rei. O Flamengo se vale muito da questão financeira. E aí aquele negócio, pô, para contratar o Arrascaeta, todo mundo precisa de sim. Para contratar o Gerson, você não precisa de sim. Para contratar o Gabigol, o Pedro, esses caras não tem. Não tem porquê. Então o Flamengo se vale muito da questão financeira para também não errar tanto, né? O que é bom, eu não acho isso ruim, não. Mas eu acho que nessa questão profissional, na questão tática da coisa, o Flamengo engatinha. Engatinha. E é por isso que eu gostaria que tivesse um diretor esportivo estrangeiro e um técnico estrangeiro. Qual seria a melhor afinidade? Sei lá. Pode ser um argentino aqui, se esse cara for comprovadamente bom. Pode ser um português. A gente cansou de pegar português bosta também, irmão. A gente contratou um monte ruim. Um monte. Ruim. Então, assim, não é a nacionalidade que vai dizer se o cara é bom ou ruim. Mas eu acho que lá é mais fácil de achar do que aqui. É só isso. A minha questão com o técnico e com o diretor esportivo é essa. Eu gostaria de um cara profissional que conseguisse ler, ter a leitura do trabalho do técnico com o nosso elenco. E falar assim, porra, esse cara aqui casa. Esse cara aqui vai dar bom. E aí traz o cara para trabalhar com o elenco certo. Porque até agora, Rafa, eu não consigo ver nenhum que casou. Você tira o Jorge Jesus, o resto, não vejo. E aí a gente fica com esses trabalhos de meio de ano. O Rogério Ceni que deu certo, ganhou o Brasileiro. O Renato que não deu tão certo. Aí o Dorival que deu muito certo, ganhou Copa do Brasil e Libertadores. E aí a gente fica... Toda vez que a gente para escolher um técnico no final da temporada, a gente erra. Tem sido assim desde 2019. Lembrar que em 2019 a gente começa o ano com o Abel Braga.